Números 13, versículo 25 ao versículo 33. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra mais uma vez. Lutando contra a incredulidade. E talvez você possa estar me perguntando, mas esse tema cabe aos cristãos, aos crentes em Cristo Jesus? Certamente sim. Às vezes, meus amados, meus amigos, nós achamos que não há ainda incredulidade, não há mais incredulidade em nossos corações. Mas verdade é que, vez por outras, nós agimos com incredulidade diante do Senhor. E no decorrer desta mensagem nós veremos que cada um de nós ainda temos um pouco de ou muita incredulidade em nossas vidas. Por isso que nós devemos estar lutando com toda e qualquer tipo de incredulidade. E quando nós olhamos aqui, amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, aqui em Números, capítulo 13, é um texto que nós lemos a partir do versículo 25 ao 33, e vamos ver também alguns versículos no capítulo 14 aí também de Números, também lá em Deuteronômio, no capítulo 1, que nós, amados irmãos, dia após dia, nós devemos nos conscientizar acerca dos perigos da incredulidade que ainda reina em nossas vidas. Devemos nos conscientizar acerca dos perigos da incredulidade que há ainda na nossa vida. E olhando, amados irmãos, para o contexto de toda a história de Israel, nós podemos ver que Deus, Ele não tirou o povo de Israel do cativeiro para matá-los lá no deserto. O destino de Israel, que foi libertado lá
das garras do Egito, era a terra prometida, a terra que mana leite e mel, pelo qual nós vimos aqui, né? Os espias relataram a Moisés que verdadeiramente era uma terra que manava leite e mel, né? E certamente, amados irmãos, Deus prometeu, e nós podemos ver no decorrer de toda a história de Israel, Deus honrou com sua palavra e na verdade, Ele fez com que este povo habitasse numa terra que manasse leite e mel. Porque, amados irmãos, como eu falei anteriormente, Deus não tirou o povo de Israel do cativeiro para matá-lo lá no deserto. Havia um pacto, uma aliança de Deus com Israel, que garantia a possessão desta terra. E quando nós observamos aqui também no livro de Números, né, lá no capítulo 23, o versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso o Senhor, tendo prometido, não fará? Ou tendo falado, Ele não cumprirá? Assim, amados irmãos, este versículo, bem como todas as advertências das Escrituras acerca da incredulidade, faz com que venhamos cada vez mais crer que nós, como um povo da nova aliança, Deus tem uma aliança conosco. Deus fez uma aliança conosco, um pacto por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Voltando lá para o povo de Israel, porém, não acreditou nas promessas que Deus iria colocar aquele povo ali, naquela terra que manava leite e mel. Foram tomados pela incredulidade e sucumbiram no deserto boa parte deles. Mas primeiro, amados irmãos, vamos ver primeiramente o que é incredulidade. Quando nós lemos lá em Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: o justo viverá pela fé. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que o justo, o cristão, o crente, ele anda ou marcha de fé em fé. Cada dia mais, Deus vai concedendo-lhe fé, graça sobre graça e fé sobre fé. E a Bíblia mostra também lá em Romanos, né, que sem fé, ou melhor, lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. É impossível alguém não andar por fé e querer ser abençoado por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus e ser abençoado por Ele. Podemos concluir o seguinte, amados irmãos, que a falta de fé ou a incredulidade muitas vezes mata, paralisa, desagrada e impede o recebimento das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, muitas vezes sobre a nossa família, muitas vezes sobre a igreja, o povo de Deus dos nossos dias. Às vezes agimos não como deveríamos agir com fé. Às vezes temos muita incredulidade ainda e muitas vezes somos impedidos de receber as bênçãos que Deus quer que desfrutemos ainda aqui em vida, enquanto caminhamos um dia para nos encontrarmos com Ele. Quem fala isso claramente, amados irmãos, lá no Novo Testamento, Lucas escrevendo lá no livro de Atos, narrando assim as palavras de Estevão, lá no capítulo 7, o versículo 51,
ele diz o seguinte, Estevão falando para o povo daquela época: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aí ele conclui dizendo assim, o seguinte: assim como fizeram os vossos pais, também vós assim fazeis. Então, amados irmãos, nós temos que ter consciência disso, acerca dos perigos da incredulidade. Essas palavras que Estevão aqui mencionou ao povo daquela época, aos judeus daquela época, a todos os seus ouvintes, se aplica também a nós. Nós temos que ter cuidados, né? Para não nos tornarmos homens e mulheres de dura cerviz, resistindo sempre à voz do Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, e assim também vós o fazeis. E podemos ver, amados irmãos, quando lemos mais detalhadamente, esta metáfora aqui usada, dura cerviz ou incircuncisos de coração, são usadas para significar incredulidade, rebeldia, teimosia e ausência de regeneração espiritual. Nós devemos ter cuidado, amados irmãos, com a incredulidade, com a rebeldia. Muitas vezes Deus está ordenando algo para as nossas vidas, mas nós nos tornamos rebeldes. Muitas vezes nós somos teimosos, ficamos teimando contra Deus, e muitas vezes demonstramos até que não somos pessoas regeneradas espiritualmente. Essas duas metáforas significam isso: dura cerviz e incircuncisos de coração. Deixem de ser incrédulos, deixem de ser rebeldes, deixem de teimosia e não hajam como aqueles que ainda não foram regenerados espiritualmente. Assim era o povo de Deus, estava agindo muitas vezes na história aqui, e principalmente no texto que nós lemos lá no capítulo 13, e também, por que não, na nova aliança, como Estevão também aqui fala. Então, amados irmãos, observemos que a incredulidade, ela possui duas características fundamentais. Ela está arraizada nos nossos corações, na nossa vontade e no querer de todas as pessoas. A incredulidade, ela está arraizada nos nossos corações, muitas vezes também na nossa vontade e no nosso querer, no nosso dia a dia. Temos que ter cuidado. Ela também é uma rebeldia ou uma oposição consciente e deliberada à palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, como eu falei anteriormente. Nós devemos ter consciência, ou estarmos nos conscientizando acerca dos perigos da incredulidade em nosso ser. Nós precisamos estar lutando contra a incredulidade. E nesta noite, amados irmãos, nossa mensagem, ela está dividida apenas em 2 pontos. É o que nós veremos nesta noite. Primeiro, as manifestações da incredulidade. Como é que se manifesta a incredulidade em nossas vidas? E segundo, as consequências da incredulidade nas nossas vidas, ou no meio do povo de Deus. Mas, primeiramente, nós veremos as manifestações da incredulidade. Ou seja, a incredulidade se manifesta de várias maneiras, mas hoje nós veremos apenas 2
que, conforme o contexto aqui do povo de Israel, no texto que nós acabamos de ler, vai mostrar para cada um de nós essas manifestações da incredulidade. Agora eu quero que os irmãos deixem marcado aí Números e abram lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, onde também Moisés vai narrar um pouco da incredulidade do povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 21. Veja o que é que Moisés vai falar para o povo. Neste versículo 21, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, ainda acerca da incredulidade dos espias. Disse assim: disse Moisés ao povo: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Coisa interessante, né? Deus manda por intermédio de Moisés dizer ao povo que o povo não devia temer e não se assustasse. Mas acontece, amados irmãos, que aqui vai começar a primeira manifestação da incredulidade no meio do povo. E esta primeira manifestação se chama o medo. É como que Deus estivesse dizendo aqui nesse versículo 21 o seguinte: não tenha medo, esta é a terra que eu prometi a vocês, tomem posse dela. Mas o povo teve medo. Se os irmãos olharem aí, né, o relatório, quando eles voltam, né, eles vão relatar que não tinham condições deles enfrentarem todo aquele povo. O medo começou a fazer parte da vida deles. Principalmente, nós sabemos que foram 12 espias e 10 relataram a Moisés que não poderia enfrentar aquelas nações que estavam possuindo aquela terra. Isso aí, tomados de medo, fizeram um relatório negativo e acharam que não deveriam subir para enfrentar. Lá tem gigantes, e nós, perante eles, nós somos como o quê? Gafanhotos. Então, amados irmãos, esta é a primeira manifestação da incredulidade, se chama medo. E a primeira coisa, amados irmãos, que o medo faz em nossas vidas, é que o medo, em primeiro lugar, ignora os planos de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos medo de enfrentar um desafio que Deus nos concede, é como quando nós temos medo, ficamos com medo, é como que nós estamos ignorando os planos de Deus para as nossas vidas e para a vida da sua igreja. O medo também, amados irmãos, se os irmãos lerem aí também, todo o capítulo 1, aí a partir daqui do versículo 19, né, até o versículo 40, os irmãos irão ver que o medo também vai distorcer os propósitos de Deus. O propósito de Deus era que eles o quê? Chegariam ali, como Deus havia lhes prometido. Mas também, em terceiro lugar, o medo vai desestimular também o quê? O povo. O medo se recusa muitas vezes a crer nas promessas de Deus.
E o medo vai desobedecer aos princípios de Deus. Veja o que é que diz aqui o versículo 26 aí, de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26. Olha o que é que Moisés vai dizer. Porém, vós não quisestes o quê? Subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Deus mandou que o povo caminhasse, Deus mandou que o povo adentrasse, que Deus daria aquela terra que mana leite e mel para eles, mas eles foram rebeldes, mostrando-nos que o quê? O medo ignora os planos de Deus muitas vezes, amados irmãos. O medo vai distorcer os propósitos de Deus muitas vezes para as nossas vidas. O medo também pode nos desestimular aquilo que Deus coloca em nossas mãos para agirmos e realizarmos para a sua glória. E o medo muitas vezes nos recusa o quê? A crermos nas promessas divinas, e muitas vezes iremos desobedecer os princípios de Deus para as nossas vidas. E uma coisa interessante, amados irmãos, nós temos que lutar contra a incredulidade. Jamais devemos deixar que essa manifestação de incredulidade esteja na nossa vida. Se chama medo. Quem nunca teve medo aqui neste mundo? Ou quem ainda não tem medo, muitas vezes, de tantas outras coisas? Mas nós, amados irmãos, devemos nos apegarmos à palavra de Deus, ao Deus que nos chamou, ao Deus que fez um pacto, uma aliança conosco, porque o nosso destino é a glória de Deus, e Ele vai cumprir literalmente isto em nossas vidas, embora muitas vezes haja incredulidade ainda lá no nosso coração. Às vezes nós ficamos dizendo: eu não mereço, eu não faço tudo aquilo. Isso é incredulidade. Se é para fazer, devemos fazer. Se é para enfrentarmos um problema, vamos enfrentar. Às vezes queremos colocar capacidade em nós mesmos, mas a nossa capacitação, diz a palavra de Deus, vem do Senhor. Deus mandou esse povo ir, subam, eu vou dar a terra. Mas Deus ia adiante deles. E nós vamos ver mais adiante, amados irmãos, que quando esse povo se recusa a subir e querem subir sozinho com Deus, Deus não deixa eles ir, eles são derrotados, uma boa parte deles. Isso se chama incredulidade. Muitas vezes queremos agir como nós queremos ou como bem entendemos, mas não é como nós queremos, não é como nós desejamos, não é como nós queiramos que as coisas o quê? Aconteçam, mas como Deus requer, como Ele nos orienta e manda-nos fazer conforme o seu querer, né? Então, amados irmãos, eu acho belo, voltemos agora um pouco lá em Números 13, não é? Que além destas coisas que eu mencionei aqui, que o medo pode proporcionar, ignora os planos de Deus, distorce os propósitos de Deus, desestimula o povo, se recusa a crer nas promessas de Deus, o medo muitas vezes desobedece aos princípios de Deus. Além destas coisas, entendemos que o medo vai gerar um sentimento muitas vezes, sabe de quê? De impotência ou incompetência diante do inimigo. Quando nós agimos com incredulidade, pode gerar em nós um sentimento de impotência ou incompetência diante do inimigo. Veja o que é que diz aí, Números capítulo 13, o versículo 30 e o 31. Vejam só, são as palavras de Caleb aí, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, veja só, Caleb se levanta, depois deles darem um relatório negativo, de incredulidade, de medo, Caleb vai e se levanta e diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja só, amados irmãos, os 10 espias, tomados de medo, olharam para a força do inimigo, ao invés de olhar para o Deus pelo qual havia prometido que eles estariam um dia tomando posse daquela terra. Por isso, amados irmãos, nós podemos entender que o medo pode gerar em nós, sabe o quê? Um sentimento de impotência ou incompetência diante do inimigo. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Nós, como cristãos nos nossos dias, talvez o medo possa gerar em nós um sentimento de impotência, mas tudo para nós caminharmos de forma vitoriosa diante do inimigo, o Senhor já nos concedeu, o Senhor já nos regenerou, o Senhor já abriu a nossa mente, o Senhor já abriu os nossos olhos para vermos a glória de Deus, o Senhor já abriu os nossos ouvidos para entendermos e ouvirmos a sua palavra, mente para entender, e o Senhor nos concedeu o manual para nós sermos guiados por Ele. Por isso, nada pode mais gerar medo em nossas vidas, porque Deus já nos deu tudo. Já nos deu a sua palavra, e a palavra de Deus, quando praticada, quando exercida, jamais vai gerar o quê? Impotência ou um sentimento de incompetência diante do inimigo. Nós devemos olhar para Deus, não devemos estar olhando para a força do inimigo, como fizeram os 10 espias que trouxeram um relatório negativo. Temos que agir como Caleb. Eia, espera aí, vamos subir, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Eu não sei como é que vai ser, mas Ele vai adiante de nós, Ele vai nos entregar toda a terra que Ele prometeu, e um dia eu estarei lá. É maravilhoso, amados irmãos, a trajetória da vida desse servo de Deus, Caleb e Josué. Qualquer dia ainda eu vou trazer um estudo voltado para a vida de Caleb. Como nós precisamos ser Calebes nos nossos dia a dia. Como nós precisamos, né? Caleb está rindo ali, né, Caleb? Como precisamos ser Calebes nos nossos dias, amados irmãos. Embora nosso coração diga, não suba, não vá, mas Deus nos prometendo, Caleb diz, ei, espera aí, o Senhor é Deus. Ele não nos tirou do Egito para nos deixar no meio do caminho. Ele não prometeu, Ele vai cumprir. A sua palavra diz isso. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele prometendo não cumprirá? E Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esta, amados irmãos, é a primeira manifestação da incredulidade. Esta palavrinha com 4 letras, chamado medo. A incredulidade, a primeira coisa que gera em nossas vidas se chama medo. E quantas vezes, amados irmãos, pode ser eu ou você, com medo, não sei de quê, muitas vezes não agimos em favor daquilo que Deus requer das nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus, muitas vezes, amados irmãos, Deus está mandando nós irmos para tal lugar e muitas vezes não vamos. E tantas outras coisas que possam surgir em nossas vidas. Mas Deus nos regenerou, foi com um propósito. Saber, como diz João, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo está dentro de nós.
Por isso que Jesus diz lá em João 3 também: todo aquele que é nascido de Deus, ele não sabe para onde vai, nem de onde veio. É para onde Deus assim o mandar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a primeira manifestação da incredulidade, amados irmãos, se chama medo. A segunda manifestação da incredulidade se chama infâmia. Veja o que é que diz aí no capítulo 13, versículo 32 de Números. Números, capítulo 13, versículo 32. E diante dos olhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A segunda manifestação da incredulidade se chama infâmia. A palavra de Deus disse que a terra era boa, mas aqui eles infamaram, dizendo que a terra que eles passaram era a terra que devorava os seus moradores. Mas Deus disse: olha, essa terra ela é boa. Mas o medo gerado pela incredulidade levou também à infâmia. E o que é infâmia? Infâmia significa abalar a boa fama. Ou seja, a incredulidade muitas vezes leva-nos a desvalorizar aquilo que realmente tem valor. Infamaram a terra. Deus disse que a terra era boa, mas eles disseram, depois que viram lá todos os desafios que eles teriam, eles diziam que a terra servia só para devorar os seus moradores, né? Então, mostrando que o quê? A incredulidade leva-nos à infâmia. E o que é isso? Desvalorizar aquilo que realmente tem valor. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós agindo com incredulidade, nós desvalorizamos aquilo que verdadeiramente tem valor para Deus. Deus está nos mostrando algo, e muitas vezes nós desvalorizamos. Isso aí não serve, não deve ser feito assim, não é dessa forma, e tantas outras coisas. Isso se chama incredulidade. Se a palavra de Deus está mostrando que deve ser daquele jeito, jamais devemos desvalorizar a boa fama, a boa terra, a boa palavra, o bom ensinamento que Deus tem nos dado, a forma de sermos conduzidos por Deus, né? Observemos aqui, amados irmãos, que os espias, eles foram tomados por uma baixa autoestima. Eles nutriam um complexo de inferioridade que os levou a superestimar o valor dos moradores da terra em detrimento do valor que Deus merece. Eles já tinham tudo para enfrentar os inimigos, que era quem? Deus disse que ia adiante deles e que a terra, eles iriam morar lá, mas eles desvalorizaram, caíram numa baixa autoestima e passaram a ter um complexo de inferioridade. Amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: aqui neste mundo não existe pessoas ou um povo mais valorizado, mais equipado com o poder de Deus na terra do que os crentes. Aqui neste mundo não existe um povo ou uma pessoa mais valorizada por Deus e mais equipada com o poder de Deus do que nós,
os cristãos. Mas muitas vezes nós ficamos, né, com um complexo de inferioridade, achamos que não somos nada. Mas o povo de Deus, como a Bíblia diz, são a menina dos olhos de Deus. Deus olha do céu e vê todos os seus filhos, aos seus amados. Ele cuida todo dia, todo instante e toda hora. Por isso, amados irmãos, né, devemos estar lutando contra a incredulidade. Jamais devemos deixar a incredulidade gerar medo em nossas vidas e gerar também a infâmia, ou seja, desvalorizar aquilo que realmente tem valor para Deus. A incredulidade leva-nos, as manifestações da incredulidade é isso: medo e a infâmia. Mas também, em segundo e último lugar, nós veremos também agora as consequências da incredulidade. Nós vimos as manifestações da incredulidade, que é o medo e a infâmia. Agora nós veremos, em segundo lugar, as consequências da incredulidade. Eu quero destacar pelo menos 5 consequências que a incredulidade, né, pode gerar em nossas vidas e no meio do povo de Deus. A incredulidade, vamos entender primeiramente, quando disseminada, ela vai produzir consequências desastrosas. E o que é isso? Quando alguém está agindo com incredulidade, está disseminando esta incredulidade no meio do povo de Deus, ela vai produzir consequências desastrosas no meio da nossa vida e no meio do povo de Deus. Como alguém já disse certa feita, é mais fácil ser mensageiro da incredulidade do que ser um profeta de fé. E isto é uma verdade, amados irmãos. A incredulidade, ela é contagiante. Eu nunca vi uma coisa para contagiar tão rápido como é a incredulidade. Porque a incredulidade sempre ela vai trazer o quê? Coisas negativas e não positivas. E quem não agir com fé não vai, né, aceitar a incredulidade. Só pela fé é que podemos vencer a incredulidade. Então veremos, amados irmãos, as consequências da incredulidade. Números 14, versículo 1. Veja o que é que diz aí. Números 14. Números 14, versículo 1. Veja o que é que o povo diz, a reação do povo quando os 10 espias trazem um relatório negativo. Levantou-se, pois, toda a congregação, olha só, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, mostrando-nos o que eu disse anteriormente: a incredulidade, ela é contagiante. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então, a primeira consequência da incredulidade é que a incredulidade contagia o povo ao desespero. A incredulidade contagia o povo ao desespero. Ou seja, como nós vimos aqui no versículo 1, o povo foi tomado pelo desespero e pela angústia. Foi uma comoção coletiva,
gerada a partir de um discurso feito pelos 10 espias. E só podemos entender tal comoção aceitando que a incredulidade já existia nos corações deles. Então, amados irmãos, devemos estar lutando com todo e qualquer tipo de incredulidade, seja na nossa vida individual, seja no meio do povo de Deus. Se o Deus manda que marchemos, devemos marchar. Se o Deus manda enfrentarmos gigantes, devemos enfrentá-los com a força que Deus está diante de nós. Devemos retirar todo e qualquer tipo de incredulidade que haja ainda em nossos corações, porque a primeira consequência da incredulidade é que a incredulidade, ela contagia o povo e leva o povo ao desespero. Mas há uma segunda também consequência da incredulidade. Está aí no versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 14, que diz assim: todos os filhos de Israel, olha só o que foi que fizeram? Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse. Veja só o que é que disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? A incredulidade, em segundo lugar, contagia o povo a murmurar contra Deus. Ela leva o povo ao desespero, ela leva o povo a murmurar contra os líderes que Deus coloca e contra o próprio Deus. Não é melhor a gente voltar para o Egito, não? Amados irmãos, a murmuração, como nós lemos aqui, foi geral. Todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão. O murmurador imagina que acharia prazer nas coisas que foram negadas por Deus, porque eles estavam com saudade lá do Egito, da antiga vida que viviam. Por causa do descontentamento, eles não viam o quanto Deus já tinha feito por eles e grandes milagres que ainda aconteceriam em suas vidas. Meus amados irmãos, será que muitas vezes, quando vem a incredulidade, que nós passamos a murmurar a Deus, será que nós esquecemos do quanto Deus já fez por nós, continua fazendo e ainda irá fazer em nossas vidas? Desculpa. Portanto, amados irmãos, vejam só, e uma coisa interessante é que eles esqueceram também do castigo de Deus, que Deus, antes de enviarem ele à terra lá para espiarem, desculpe, Deus castigou muitos murmuradores no meio do povo de Deus. Volte um pouco aí, Números, capítulo 13, ou melhor, Números, capítulo 11. Muito antes de Deus enviar eles para espiarem a terra que Deus havia prometido a Israel, Deus puniu, castigou muitos murmuradores, mas mesmo assim, aquela geração que ficou depois, na época que os espias voltaram e relataram
e trouxeram um relatório negativo, não aprenderam a lição. Números capítulo 11, versículo 1. Veja o que é que diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu em extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O povo não havia aprendido que murmurar contra Deus, Deus fica irado, Deus fica indignado quando agimos com incredulidade, e a incredulidade gera murmuração em nosso coração. Deus fica indignado, porque Deus, Ele é um Deus bondoso. Ele nos libertou da escravidão do pecado, como libertou aquele povo lá do Egito. Viviam escravo lá no Egito. O Egito é a figura do mundo. Nós vivíamos no mundo e Cristo nos libertou do império, das trevas, e nos transportou para o reino da sua luz. E quando agimos com murmuração ou com incredulidade diante de Deus, é como que estamos dizendo que não foi nada. Não lembramos dos grandes feitos que Deus fez por nós e continua fazendo e continuará fazendo em nossas vidas. Por isso que a incredulidade vai contagiar o povo à murmuração. Mas em terceiro lugar, a terceira consequência da incredulidade, capítulo 14, o versículo 4. Olha o que é que o povo disseram. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Quem era o capitão ali que estava guiando eles? Era o próprio Deus. E eles disseram: levantemos um capitão entre nós e vamos voltar para o Egito. A terceira consequência da incredulidade: a incredulidade contagia o povo à apostasia. O que é apostasia? Negar a verdadeira fé. Voltar para o Egito era retornar à vida antiga, voltar à escravidão, abrindo mão da aliança com o Senhor. Isto pode ser chamado de apostasia, um completo abandono ao Deus e um abandono à verdadeira fé. Apostasia, amados irmãos, é rebelião contra Deus. Quando um cristão passa a dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versículo 1, ele naturalmente afasta-se das verdades bíblicas e irá cometer a apostasia. Quantas pessoas, amados irmãos, estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, estão se afastando das verdades bíblicas e estão cometendo apostasia, isto é, incredulidade. A incredulidade contagia o povo e leva o povo a apostatar a verdadeira fé, negar a verdadeira fé, e vão passar a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É interessante, amados irmãos, que esta geração aqui do Êxodo tornou-se um exemplo de apostasia
para os escritores do Novo Testamento. Paulo chama essa geração aqui de apóstatas, boa parte deles apostataram, abandonaram a verdadeira fé, negaram as verdades bíblicas que Deus enviara por intermédio de Moisés. Só para os irmãos lerem, vamos ler só uma passagem bíblica. Veja o que é que diz aí, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo mostrando que o quê? Que esta geração do Êxodo tornou-se um exemplo de apostasia daquela época e serve de exemplo hoje. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de números 15, que diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E o versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, veja só, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos por quem? Pelo exterminador. E o versículo 11 é uma coisa maravilhosa. Estas coisas lhe sobrevieram como que? Exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí vem aquele famoso versículo bíblico: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, não é que ele está em pé, porque quem nos coloca de pé é a graça de Deus, é Deus que nos faz ficar de pé na sua presença, quando nós agimos de forma verdadeira, agindo com a fé verdadeira, então ficaremos de pé na presença do Senhor. Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. E esses sinais negativos que vieram como exemplo para as nossas vidas, nós tenhamos cuidado para não cobiçarmos as coisas más que eles assim cobiçaram. Razão da qual Deus não se agradou de quê? Da maioria deles, por isso ficaram prostrados lá no deserto. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala que nos últimos dias haverá um crescimento da apostasia. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá um crescimento da apostasia. Ou seja, muitos irão negar a verdadeira fé, a verdade bíblica que está nas Escrituras. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que o apóstolo Paulo novamente nos diz o seguinte: ninguém vos engane, de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes que se Jesus voltar, vai acontecer uma grande apostasia. O crescimento da apostasia nos últimos dias, antes que Jesus Cristo volte, vai crescer sobremaneira. E muitos irão apostatar, muitos irão negar a verdadeira fé. Isso se chama incredulidade. A terceira manifestação da incredulidade contagia o povo à apostasia, a negar a verdadeira fé. Mas ainda há uma quarta consequência da incredulidade. Está lá no capítulo 14 de Números, novamente, o versículo de número 10, que diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quarto lugar, a incredulidade contagia o povo à violência. O incrédulo
quando ele está agindo de sua forma intensa, ele vai se tornar uma pessoa violenta. Ele não aceita a verdadeira fé e ele vai agir com violência. Moisés, Arão, Josué e Calebe tentaram persuadir o povo à fé e à obediência. A tentativa foi vã. O povo estava disposto até a apedrejar os líderes que Deus colocara no meio deles. O desejo do povo era apedrejar Moisés. Deus, porém, tomou a defesa dos fiéis e resolveu punir os incrédulos. Aquela geração morreria no deserto, e os 10 espias responsáveis pela difusão da incredulidade, todos eles foram mortos. Está em Números, capítulo 14, veja o que é que diz aí, o versículo 34 ao versículo 38. Números 14, versículo 34 ao 38. Diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia apresentado um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, meus amados irmãos, não é? Daquela geração, só adentraram na terra prometida. Aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe. Deus exterminou o restante. Daqueles que saíram lá do Egito. Então, amados, a incredulidade traz essa quarta consequência: contagia o povo à violência. E a quinta e última consequência da incredulidade, né? Está no versículo aí 41 e 45 do capítulo 14. Capítulo 41 ao 45 do versículo 14, que diz assim: porém Moisés respondeu, ou melhor, vou ler do versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Ou seja, as palavras anteriores. Levantaram-se de madrugada, pela manhã de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviardes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio de Israel. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma.
Então, em quinto e último lugar, a quinta consequência da incredulidade. A incredulidade contagia o povo a querer prosperar sem Deus. A incredulidade leva o povo a prosperar sem Deus. Mesmo após o julgamento de Deus, o povo continuou manifestando sua incredulidade por um intermédio de uma tentativa fútil de conquistar a terra de Canaã. Eles queriam conquistar a terra de Canaã sem a ajuda de Deus. Foi o texto aqui que nós lemos. Mas a arca da aliança, a glória de Deus, não ficou no meio de arraial. E eles subiram e foram derrotados. A incredulidade, amados irmãos, é uma coisa triste. Quantas pessoas, amados irmãos, que não conhecem, que já conhecem a palavra de Deus, que apostatam da fé, que muitas vezes querem voltar para o Egito e querem prosperar agora sem Deus. Aqueles que abandonam a verdadeira fé, abandonam o verdadeiro Deus. Não hão de prosperar, vão ficar prostrados, porque o Senhor assim diz. Você já conheceu ou conhece alguém que já viveu, conviveu, experimentou as verdades bíblicas e hoje ele apostatou da fé, e hoje ele se levanta tudo contra Deus? Quando você vai falar a palavra de Deus para ele ou para ela, ela se rebela contra você, não quer mais ouvir, mas mesmo assim quer prosperar sem Deus. Mas, meus irmãos, não irão prosperar. Vão caminhar, mas lá na frente serão derribados. Então, amados irmãos, podemos ver as consequências da incredulidade. A incredulidade contagia o povo ao desespero, a incredulidade contagia o povo à murmuração, a incredulidade contagia o povo à apostasia, a negar a verdadeira fé. A incredulidade contagia o povo e leva o povo a ficar violento, a ficar o quê? Contra as autoridades constituídas por Deus, principalmente na igreja. A incredulidade contagia o povo a querer prosperar agora sem Deus. Por isso que nós, amados irmãos, devemos lutar contra toda e qualquer incredulidade que se levante contra a palavra de Deus que está ainda dentro dos nossos corações. E quero concluir dizendo o seguinte, amados irmãos. Quero concluir essa mensagem com uma palavra positiva. Vale a pena ser um crente em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. Deus recompensou a Josué e Calebe, os únicos daquela geração que possuíram a terra prometida. Mais tarde, Josué foi escolhido de Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. Ou seja, Deus honrou a Josué e a Calebe. Mas mesmo assim, muitas lutas, Josué, Calebe, com aquela nova geração que nasceu no deserto, tiveram que enfrentar confiantemente na palavra de Deus. É tanto que Josué, ele se torna o sucessor de Moisés. E Deus promete a Josué o seguinte: assim como eu fui com Moisés todos os dias, Josué, eu serei contigo. Apenas ser forte e corajoso. Não te mando eu? Faça o que eu estou lhe dizendo. Então, amados, fica aqui essa lição para as nossas vidas. As lutas do cristão na nossa vida diária
nós devemos estar lutando contra toda e qualquer incredulidade em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça dia após dia na sua palavra, e que possamos cada vez mais ser um povo forte, um povo cada vez mais crente nas verdades bíblicas pelas quais estão na Bíblia Sagrada, com a certeza de que nenhuma palavra dessa falhará, mas se cumprirá conforme Deus nos promete. Que Deus abençoe a todos e que Deus fortaleça a todos, desde os irmãos que estão aqui conosco e todos aqueles que nos acompanham via internet. Louvado seja Deus, e vamos continuar, como eu falei, uma palavra positiva. Vale a pena ser um crente na palavra de Deus. Então, Deus abençoe a todos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.